Ela subiu a montanha com R$ 300 no bolso, uma mala amassada na mão e no peito a fotografia amarelada de uma mulher que sempre dizia: quem tem pão, divide, quem tem abrigo, faz abrigo. Não sabia que no fim do caminho retornaria com 50 vozes pedindo por ela. O ônibus a deixou na curva onde a estrada vira trilha. O motor soltou um suspiro e partiu, deixando um rastro de pó que se aninhou nas botas de Célia. A mala parecia mais leve do que quando ela a fechara na cidade, como se cada dobra de pano levasse junto um pequeno pedaço da vida que deixava para trás. Na carteira, além do dinheiro curto, havia a escritura do lote no alto da serra, um papel surrado que, insistente, lhe lembrava que havia algo a salvar ali, além do próprio medo de errar. O vento da tarde trazia cheiro de terra quente e de mato seco. Ao longe, pinheiros recortavam o céu como dentes. A casa que lhe havia sido prometida era uma casinha de madeira, apoiada em pilares que reclamavam por reparos, com um alpendre de tábuas rangentes e uma janela que guardava sombras. A lamparina que encontrou pendurada no prego ainda tinha um resíduo de querosene. Célia a colocou no batente e acendeu. A luz tremeluziu, e por um instante ela se sentiu acocorada dentro de uma história que não sabia bem como viver. Abriu a mala. A fotografia de Josefa entrou no espaço vazio entre um vestido e um cobertor. A mulher sorria naquela imagem, os olhos marcados por anos de enxugar lágrimas alheias e repartir o pouco que tinha. Célia tocou o papel com os dedos e repetiu baixinho a frase que ouviu desde menina: "Cuida do que não pode cuidar de si." Foi assim que começou, com uma promessa feita no silêncio da noite, a lamparina lançando sombras compridas sobre o piso de madeira. Na manhã seguinte, antes mesmo de explorar as cercanias, Célia caminhou até o antigo curral, que ficava um pouco além do pomar de maçãs. O lugar cheirava a mofo e a ração velha. O ar vibrava em pequenos ruídos, um mosaico de latidos fracos, de miados que vinham e iam, do bater de asas contida de pássaros contra a palha. Havia sinais, passos que afundavam no barro, penas espalhadas nos cantos, um pacote de sêmola rasgado. Tudo isso dizia que não estava vazia ali. A descoberta foi ao mesmo tempo caos e clareza. No primeiro rasgo do portão, um cão magro ergueu a cabeça, olhos como 2 botões de vidro, a coleira faltando pedaços. Ao longe, sob um telhado semiaberto, estendia-se uma massa de corpos que no princípio a fez pensar em refugos amontoados. Quando se aproximou, os corpos respiraram, ergueram cabeças, e ela contou: cães, gatos, aves pequenas empoleiradas, um total que, ao medir com o olhar e o coração, somou 50. 50 vidas que haviam sido deixadas ali, soltas entre a palha e o entulho, cada uma com uma história presa à pele, ao pelo, ao olhar cauteloso. Havia um cão velho com o pelo branco como lã suja, que se apoiava numa pata dianteira que parecia doer. Uma cadela magra que abrigava 3 filhotes sobre a barriga como se aquela sombra fosse um escudo. Um gato tigrado que miou uma vez, desconfiado, e depois se esfregou no joelho de Célia, como quem reconhece uma face amiga. Uma galinha que caminhava com cuidado, protegendo um pintinho debaixo da asa, e aves menores, um passarinho de peito amarelo que tremia no canto, assustado. Cada criatura trazia no corpo marcas de abandono, a sujeira, os nós no pelo, o olhar que aprendeu a desconfiar do humano. Ela não pensou em limites. Pensou no que tinha: um fogão velho, alguns potes, cobertores que carregara e uma vontade que doía na garganta. Pensou no que não tinha: dinheiro, experiência suficiente, uma rede de apoio consistente. Ainda assim, quando uma cadela aproximou a cabeça e encostou o focinho na mão dela, foi como se Josefa tivesse sussurrado ao redor do ombro de Célia: agora é tua vez. Agiu. Começou com o que toda a urgência permite: atenção aos mais frágeis. Encheu uma bacia com água limpa e levou até os animais. A água foi recebida com uma sede que parecia devolver cor aos olhos. Ofereceu ração, quebrada em pedaços,
e observou a rapidez com que a necessidade transformava a desconfiança em aceitação. Não havia receitas nem certezas, só o gesto e a repetição do gesto. Um cobertor dobrado virou cama para os filhotes, uma caixa de madeira virou canil improvisado para o cão velho, um lençol rasgado funcionou como casulo para o passarinho. Pequenas ordens de improviso foram tomando forma, como quem costura um abrigo à força de necessidade. Havia, claro, limites que apertavam em cada conta mental. Célia contou os R$300 mais vezes do que de costume. Comprou com parte deles uma ração básica no mercadinho da vila, sabendo que aquilo duraria pouco. O resto guardou para remédios, para o que não se pode ignorar. À noite, quando os animais finalmente se acotovelaram em silêncio de fome saciada, ela sentou no alpendre com a fotografia de Josefa e deixou que as lembranças lhe devolvessem coragem. Lembrou-se das mãos enrugadas da avó remendando meias e dividindo um prato. Lembrou-se da lição mais simples: começar. Se essa história te tocar, compartilhe com alguém que acredita que cuidar é também uma forma de resistência. Os dias que se seguiram foram de costura. Costura de redes, de horários, de pequenas rotinas que transformavam o tumulto em rotina. Pela manhã, Célia varria o chão de terra e distribuía a ração. Ao meio-dia, recolhia feridas, lavava o que podia e amparava os que tremiam. À tarde, varava o tempo ajeitando camas, observando sinais de melhora ou de alerta. Não havia luxo, mas havia método nas pequenas coisas. Ela aprendeu a diferenciar um rosnado de dor de um rosnado de defesa. Aprendeu que certos miados pediam colo, enquanto outros pediam espaço. Aprendeu, sobretudo, a falar baixo, porque sua voz era o primeiro teste de confiança. Foi assim que começou a dar nomes. Não nomes formais, apenas apelidos que saíam da boca em silêncio. Marfim, o cão velho; Lua, a cadela com filhotes; Tico, o gato que se tornara escudeiro; Papo, o pintinho curvado. Dar nomes foi uma forma de reconhecimento, um ato de compostura que transformava resto em presença. Ao batizar cada um, Célia também os tornava parte de si, e isso aprenderia ao lugar de um modo que nem sempre foi confortável. Eulário apareceu numa manhã com uma trouxa de ferramentas nas costas e um sorriso que carregava anos de morraria na serra. Conhecia cada curva da trilha, cada tronco marcado por machado. Também conhecia as vozes da vizinhança, as histórias que circulavam ao redor de um copo de café. Parou no portão, observou a cena e não fez perguntas desnecessárias. Trouxe um saco de milho, algumas tábuas e palavras práticas. Não dá para largar isso jogado, disse ele, com a calma de quem viu muitas coisas quebrando e se reparando. Quem deixou foi porque não quis mais. Quem aparece para cuidar é outra história. Eulário ajudou a arrumar grades, a pregar um pedaço de telhado que protegesse a ração da chuva, a reforçar um pedaço de cerca com arame velho. Mostrou um cantinho mais abrigado onde o vento não costumava bater. Sugeriu um lugar para enterrar o lixo que evitasse atrair insetos. Não era só a mão de obra, era a companhia. Sua figura alongada aparecia no horizonte como promessa de que não estava sozinha. A notícia correu devagar, primeiro pelo boca a boca da vila, depois por mensagens trocadas ao acaso entre quem ia ao mercado e quem passava pela estrada. Chegou uma jovem com um saco de ração trazida da cidade, 2 estudantes da universidade regional chegaram com caixas de doações. Uma ONG pequena orientou sobre vacinas e encaminhou contatos de clínicas a preços populares. Conselhos e apoio que vieram como lenha para uma fogueira que ameaçava morrer. Voluntários começaram a aparecer, tímidos e cheios de boa vontade, cada um trazendo uma habilidade. Uma que sabia costurar, outro que sabia ler formulários, uma moça que se ofereceu para cuidar da comunicação no celular. Por mais que o movimento parecesse nascer do nada, havia olhos que observavam de longe com outra intenção. Diogo Mendes passou pela propriedade na primeira semana como quem percorre um mapa em busca de oportunidades. Veio em traje discreto, cordão de ouro sobre a camisa, o carro limpo como se tivesse passado por uma máquina de polimento humana. Não bateu a porta, ficou na beira da trilha, observando os primeiros trabalhos com a indiferença estudada de quem sabe o preço das coisas. Você não devia ficar aqui sozinha, disse ele, numa voz medida,
oferecendo uma visita que tinha gosto de proposta. Falou de comprar o terreno, de pagar um valor que, segundo ele, seria bom para alguém que está começando. Trazia consigo um sorriso de papel e palavras baratas como folheto de promoção. Célia ouviu, agradeceu, recusou. Havia algo no modo como falava de terreno que soava como se falasse de um objeto, não de um lugar onde vidas aconteciam. A recusa foi o primeiro gesto que atraiu olhares mais atentos. Não demorou a aparecer um bilhete anônimo no portão oferecendo uma soma que faria mais sentido se transformada em números ao pé de contas domésticas. Um pacote de ração desapareceu. Uma noite alguém cortou parte da cerca que protegia o canil improvisado. Pequenas coisas que tinham a mesma assinatura. Eram atos pensados para testar, para desorganizar, para enviar a mensagem de que ali não cabia um projeto que crescia com vocação. Célia sentiu o peso desses sinais. Por vezes, na madrugada, ouvia o carro sumir na estrada e imaginava mãos movimentando coisas que ela não via. Durante o dia, apertava os olhos nas pequenas marcas, aprendeu a consertar as cercas de madrugada, a vigiá-las, a colocar uma tranca improvisada. Em noites em que o medo se fazia alto, lembrava da fotografia de Josefa e do conselho de que coragem não era ausência de medo, mas persistência apesar dele. Foi então que, numa tarde de céu baixo, ligou para um número que alguém havia lhe passado. Ricardo, um jovem advogado da cidade vizinha, que ouviu a história com a paciência de quem sabe que as causas vêm com entrelinhas. Pela voz ao telefone parecia saber ser firme sem ser duro. Registros ajudam, disse Ricardo numa fala clara e sem floreios. Fotografa, anota as datas, reúna quem puder assinar uma declaração de vizinhança. Não prometo milagres, mas custa menos brigar com papel do que com ignorância. Ele pediu que ela registrasse imagens, que guardasse embalagens, que anotasse tudo, não como manual jurídico, mas como prova de que ali havia um trabalho reconhecível e uma causa de interesse público. Não era uma licença automática para permanecer, nem garantia de vitória. Era freio e ferramenta. Célia seguiu os conselhos clientes, começou a tirar fotos, a numerar fichas dos animais, nada técnico demais, apenas um cuidado de inventário que dava corpo ao abrigo. Enquanto isso, o abrigo mudou de aspecto em semanas. As camas improvisadas foram substituídas por caixotes alinhados e cobertores doados. Um pequeno galpão serviu para os atendimentos noturnos. Uma placa feita à mão dizia Santuário da Serra, Abrigo e Reabilitação. Não era grande, mas era honesta. Crianças da aldeia apareciam para olhar, aprender a limpar potes e a preparar a ração. Uma professora organizou uma visita para explicar sobre responsabilidade e empatia. O lugar foi deixando de ser somente um amontoado de desesperos, para se tornar uma escola de cuidados. Cada animal que ganhava uma melhora devolvia um pouco da força absorvida por Célia. Marfim, o cão velho, aprendeu a caminhar sem tanto esforço. Lua amamentou seus filhotes até que o brilho no olhar dos pequenos denunciasse vitalidade. Um gato ferido recuperou a confiança e passou a fazer ronda pelo alpendre como se velasse a casa. Não eram curas instantâneas, eram passos. Em muitos momentos, havia frustração, um animal que não resistiu, um tratamento que não foi suficiente, e esses lutos eram vividos em silêncio, em um canto do dia, com um copo de água que corou as falas. A visibilidade que o projeto ganhava fez com que a história dos 50 animais chegasse a pessoas que viviam além da serra. Uma repórter da rádio regional passou por lá, com um caderno molhado na chuva e perguntas que quebravam o tempo em pedaços curtos. Fez-se registro, voz, e a menção do número, 50, ganhou uma força simbólica. Não se tratava apenas de animais, mas de uma medida de abandono que a sociedade precisava ver. A reportagem acendeu um interesse mais amplo, doações, mensagens, pedidos de informações sobre a adoção. Surgiram também olhares de curiosos que queriam conferir de perto. Com a visibilidade, a pressão aumentou. Diogo passou de casual a insistente, mandou um envelope com uma proposta formal, deixou recados com promessas de comprar por um bom preço. Em sua fala havia sempre a mesma tessitura. O território era um ativo, e ativos se mediam em valores. A mudança de tom era perceptível. Onde antes recriminara apenas a presença feminina, agora se vislumbrava a possibilidade de transformar o lugar em algo rentável. A ideia de um santuário que cuidava de vidas não era rentável no mapa que ele seguia. Uma manhã, ao abrir a fechadura do portão, Célia encontrou algo que fez o sangue gelar um instante.
Uma notificação dobrada com carimbo e um timbre que pretendia imprimir autoridade foi fincada na cerca. Não era simplesmente um bilhete de ameaça, era um aviso formal, uma peça com linguagem que sugeria urgência e implicava possíveis medidas administrativas sobre o uso do terreno. As letras gritavam protocolos que ela ainda não dominava. A presença daquele papel, tão fria, foi como uma pedra lançada no lago. Ondas se espalharam. Ela leu com as mãos trêmulas. Ricardo atendeu o telefone em poucos minutos, a voz dele mais clara e preocupada do que na primeira conversa. Explicou com cuidado que havia caminhos para contestar, que era preciso tempo e que o importante naquele momento era mostrar que ali havia um projeto em andamento, com pessoas e registros. A palavra tempo ganhou peso. Tempo para reagir, tempo para reunir apoios, tempo para fazer daquilo um patrimônio social reconhecível. Na tarde em que a notificação chegou, o vento trouxe consigo uma sensação de espera. Os animais pareciam perceber a mudança no ar. Alguns se aproximaram como se quisessem conferir a reação humana. Célia sentou entre eles, a mão pousada na cabeça de marfim, o olhar preso ao papel que tremia na cerca. Pensou em Josefa, na promessa feita anos atrás, e na certeza de que abandonar seria trair não só os animais, mas a si mesma. Pensou nas crianças que vinham aprender, nas mãos que ajudavam a remendar, nos rostos dos voluntários que se tornavam amigos. Os sinais de contestação não eram apenas administrativos. Durante a noite, alguém abriu uma vala no começo da trilha, uma tentativa nítida de dificultar o acesso dos que traziam mantimentos. Um saco de ração sumiu. Pequenos furtos, pequenas pedras lançadas num telhado que tocavam a rotina e a arranhavam. Havia a aparência de uma estratégia pensada para cansar. Era fácil imaginar que uma força maior poderia tentar usar meios mais contundentes para retirar aquilo que achavam um estorvo. Célia não tinha ilusões sobre sua fragilidade. Sabia que a sanha do poder local não se detém frente à persistência solitária. Também sabia, contudo, que havia algo maior do que ela naquela lida. Havia nomes, cartas, fotos, vozes que agora conheciam a história do santuário. E havia, sobretudo, a disposição das pessoas de não deixar que as vidas encontradas ali fossem varridas como lixo. Na manhã seguinte, o movimento começou cedo. Eulário trouxe mais tábuas e um pequeno grupo de vizinhos apareceu com sacos de cimento, doados por quem sabia que a poeira da estrada não é defesa contra um ato de força. Um carro de reportagem estacionou distante, e lentes começaram a enquadrar os 12 cães no alpendre, as caixas alinhadas, o cartaz à mão. Santuário da Serra, abrigo e reabilitação. Voluntários organizaram uma lista de contatos, fotografaram os animais e arquivaram as imagens em pastas que seriam levadas depois à cidade. A mobilização começou devagar, como um nó sendo apertado. Não era um grito, era um trabalho de costura para unir as pontas de algo frágil. Célia, no entanto, sentiu o peso do improviso em cada osso. A cada passo que o santuário dava para se tornar visível, algo parecia tentar empurrá-lo para a invisibilidade. Quando a noite caiu, ela fez uma vigília solitária, com uma lâmpada velha e um copo de café que perdeu o gosto. Olhou para os animais que dormiam em fileiras, as respirações sincronizadas como um pequeno mar raso. Levantou a mão e, sem cerimônia, tocou a cabeça do cão velho. Naquele gesto simples, havia uma promessa feita de novo. Ficaria. Mas ficar já não significava apenas resistir às carências. Significava enfrentar uma dinâmica que tinha interesses contrários. O papel pregado na cerca era o primeiro movimento de um jogo que não respeitava promessas nem rostos cansados. Célia sabia que precisaria de aliados além da serraria e dos pequenos milagres domésticos. Precisaria transformar a história do lugar em um motivo de interesse público, algo difícil e, ao mesmo tempo, urgente. Quando os primeiros caminhões apareceram no horizonte, foi como se o ar tivesse se tornado mais denso. Não eram máquinas, ainda, mas veículos que traziam homens que olhavam para o terreno como quem via uma lista de possibilidades. Pararam antes da curva, viram o alpendre, os animais, a porta aberta, e perguntaram se havia alguém responsável pelo lugar. Um deles anotou algo num caderno pequeno,
com a paciência de quem percorre mapas econômicos. Em seguida, um carro de som passou, anunciando um evento na cidade. Os ruídos se entrecruzavam e davam à cena um caráter de mundo que podia, a qualquer momento, transformar gestos em decisões. Naquele instante de pressentimento, Célia sentiu novamente o peso da fotografia. Josefa, com as mãos marcadas pela labuta, sempre havia dito que cuidar é ação pública tanto quanto íntima. Havia naquelas palavras o reconhecimento de que atos solitários ganham força quando se tornam partilhados. Talvez fosse ali, no cruzamento entre o íntimo e o coletivo, que a salvação do santuário se inscrevesse. Talvez fosse também aí que se delineasse a escolha que mudaria o rumo de sua vida. Continuar apenas por conta própria ou buscar fazer do lugar um bem de todos. O sol murchou atrás das serras e as sombras alongaram os contornos do alpendre. Célia observou os 50 animais reunidos como se fossem um pequeno mundo que dependia de sua decisão. A notificação ainda tremia na cerca. O barulho dos motores ao longe parecia marcar um prazo que ela não havia pedido. As mãos de Célia, calejadas e firmes, fecharam a fotografia e depositaram-na de novo no bolso, junto aos R$300. Levantou-se. Precisaria falar com Ricardo. Precisaria reunir os vizinhos. Precisaria transformar a história do lugar em razão suficiente para que ninguém a arrancasse. A noite veio densa e a serra veio com ela, com seus silêncios e seus mistérios. No alpendre, sob a luz fraca da lamparina, as respirações dos animais eram um lembrete de que ali havia vida. Célia não dormiu. Ficou olhando o papel pregado à certa e dentro do peito, a promessa de Josefa se transformou numa espécie de mapa. Para proteger aqueles que não tinham voz, talvez fosse preciso aprender a fazer o mundo ouvir. O dia amanheceu cinzento, mas a atividade no santuário da serra era calorosa como sempre. Havia um ritmo novo. Pessoas que não faziam parte da família de Célia apareciam cedo, trazendo ferramentas, pães, potes de ração e gestos que diziam mais que ajuda pontual. A notícia da notificação e dos sinais de intimidação havia viajado com a reportagem. A cidade reagira com uma mistura de espanto e solidariedade. Veio gente que nem conhecia a serra, mas que se sentiu convocada. Professores, estudantes, uma pequena ONG de proteção animal que ofereceu suporte para castrações a preços reduzidos, uma senhorinha que trazia panos costurados como mantas. Ricardo apareceu antes do meio-dia, sujo de barro pelas botas, com uma pasta de papel amarrada numa fita simples. Havia nas mãos dele um modo de firmeza calma que a afagou como segurança. Não prometeu milagres, prometeu formas de organizar aquilo que já existia. Fotos, nomes, datas, depoimentos de quem via o trabalho crescer. Explicou em termos simples que o reconhecimento público era tanto estratégia quanto defesa. Quanto mais o santuário existisse no imaginário coletivo, mais difícil seria apagá-lo por interesse privado. Ponte, uma figura discreta que trabalhava no cartório da cidade e que Olário conhecia de conversas no bar, aproximou-se alguns dias depois com um envelope que cheirava a papel antigo. Não trouxe promessas oficiais, mas trouxe olhar. Folheou a escritura, arriscou algumas leituras, apontou trechos que poderiam ser úteis e ensinou a Célia e a Ricardo que existiam caminhos que se percorriam com paciência. Você não precisa enfrentar espada sem bandeira, disse ele, baixinho, como quem dá um mapa sem garantia. Sua presença significou mais do que informação. Significou que havia alguém, de dentro do aparelho público, disposto a olhar com cuidado para o que nascia na serra. Enquanto os papéis se alinhavam em pastas, o trabalho cotidiano no santuário se intensificou. A cada manhã, as fichas numeradas eram conferidas, fichas com nome, data de chegada, sinais visíveis, pequenas histórias que alguém ia registrando. Havia quem desenhasse rabiscos que pareciam mapas de memórias. Marfim preferia o sol da tarde. Lua tinha medo de trovões. Tico adorava se enroscar em caixas de sapato. Essas anotações eram simples, mas deram um rosto ao inventário. A repórter que escrevera a primeira matéria voltou outras vezes, e entre uma câmera e outra, aprendeu a pronunciar cada nome com respeito.
As fotos guardadas em pastas, fotografia agora símbolo de existência, viraram provas de que ali havia vidas, não meros objetos a serem negociados. Com o passar das semanas, a presença de voluntários foi se tornando rotina. Houve quem ensinasse pequenos cursos, como lidar com a higiene do espaço, como preparar rações nutritivas com recursos limitados, quais procedimentos básicos para reduzir o risco de infecções antes de levar a um profissional. Não se ministrava cura ali, ensinava-se cuidado. Uma estudante de zootecnia ofereceu seu tempo para organizar escalas de alimentação. Um aposentado trouxe a habilidade de soldar para manter as cercas em ordem. Jovens vindos de diferentes lugares aprenderam que o trabalho era lento e que muitas vezes se tratava de enxugar lágrimas e recolocar cobertores. Nem todos os dias foram de pequenas vitórias. Em uma tarde de verão, um grupo de homens chegou cedo à trilha com ferramentas, alegando em voz alta que aquele terreno estava destinado a outros usos. Foram palavras duras e ações com intenção de intimidar. Derrubaram alguns postes que sustentavam o painel informativo. Jogaram tinta sobre um cartaz que anunciava as próximas castrações a preços comunitários. Não houve violência física direta, mas a mensagem foi clara. Havia interesses em oposição. Aquela manhã deixou marcas, o coração de Célia apertou, o sono dela cresceu pesado por noites. A resposta, no entanto, não veio do punho, mas da costura coletiva. Eulário organizou uma roda de conversa na praça mais próxima. Ricardo orientou como colher assinaturas de apoio. A repórter plantou a história em redes maiores. Pessoas passaram a vir com assinaturas, depoimentos gravados, antigos proprietários de terrenos que conheciam a relevância ecológica daquele trecho da serra assinaram cartas. Um dos vizinhos, que cuidava de um pequeno pomar de maçãs, trouxe uma lista de nomes que lembravam histórias antigas do lugar, lembranças de que ali, por décadas, o terreno fora local de passagem, de abrigo e de memórias comunitárias. A cidade reagiu através de palavras, e as palavras ganharam corpo em papéis que agora enchiam pastas. Os advogados consultaram, sem instruções práticas imprudentes, possibilidades que passavam por regulação de uso, pedidos de proteção temporária e comunicação às instâncias que poderiam avaliar impactos sociais. O que importava, para Célia e para os que acompanhavam, era manter a visibilidade e mostrar que ali se fazia serviço público. Atendimento a animais, educação de crianças, redução de animais nas ruas por meio de adoções e castrações. O discurso público começou a mudar à medida que as imagens circulavam. O santuário deixou de ser apenas um ícone de abandono e passou a ser retratado como uma solução tangível, um espaço que gerava benefícios diretos para a comunidade. Diogo Mendes intensificou as tentativas de negociação, mandou outros envelopes com propostas, telefonemas mediadores, reuniões em cafés de cidade. Em público, mantinha um tom conciliador. Em privado, a retórica era outra. Sugestão para venda rápida, oferecimento de proposta que vez ou outra parecia generosa quando reduzida a números. Ricardo, cauteloso, deixou claro que havia possibilidades de acordo que garantissem proteção às vidas lá alojadas. Alternativas que envolveriam cessão de áreas, criação de servidões de preservação ou parcerias com organizações que aceitassem investir em estruturação do terreno. Célia escutou, avaliou e, com os olhos postos em Marfim e em Lua, tomou decisões que não se baseavam em impulsos, mas em prudência e no bem-estar dos animais. Num fim de tarde de chuva, quando o lamaçal fazia da trilha uma linha tortuosa de passos, chegou ao santuário um grupo maior de voluntários com uma van carregada de gaiolas de transporte doadas por uma ONG da capital. Era a primeira vez, desde o surgimento do lugar, que parcerias institucionais se concretizavam em equipamentos que faziam diferença prática. A ONG indicou uma clínica parceira, onde alguns animais poderiam ser atendidos com valor simbólico de cooperação. A coordenação do santuário, agora mais sistemática, passou a prever visitas agendadas para avaliação clínica, planos de castração em etapas e encaminhamentos para a adoção responsável. Tudo isso dava ao projeto uma função além do abrigo, um ponto de contato entre políticas públicas, voluntariado e comunidade local. O tempo que no começo parecia um inimigo pela falta de garantias, transformou-se em aliado por meio da rotina. As histórias individuais dos 50 animais foram ganhando contornos que iam da fragilidade à resistência. Papo, o pintinho curvado, cresceu em bando. Tico, o gato, tornou-se um vigia silencioso da janela do alpendre. Marfim, com a ajuda de fisioterapia improvisada, conseguiu passear no sol algumas vezes por semana. Nem todos tiveram destino de final feliz. Houve um cão que, por idade avançada e problemas crônicos, passou em silêncio para além do cuidado humano.
Célia plantou com outras mãos uma pequena árvore junto ao memorial que se formou para aqueles que partiram. Colocaram ali uma placa singela, para quem veio e nos ensinou a ficar. Havia choro, sim, mas havia também celebração da vida que fora acompanhada com dignidade. Quando a tensão chegou ao ápice, veio de modo estratégico. Numa madrugada sem lua, um trator apareceu no início da trilha, cortando como quem pensava que dominar uma estrada seria o mesmo que dominar intenções. Havia ali um símbolo. Se abrissem o caminho para máquinas, a perspectiva de transformar o local em empreendimento tornaria-se palpável. Os alarmes do santuário não eram sirenes, mas telefones que tocavam sem cessar. As pessoas que se importavam foram convocadas pela rede que havia se formado. Não houve confronto físico, houve sim um encontro de vontades. Moradores chegaram em carros com luzes acesas, sentaram-se na trilha e conversaram com os motoristas. A câmera de uma emissora gravou as faces de homens e mulheres que não tinham nenhuma arma além de sua presença e de sua autoridade moral. Eram testemunhas, sabiam os nomes dos animais e viviam as implicações do que acontecia ali. A imprensa ampliou o fato. Reportagens mostraram que o local servia à comunidade, não apenas ao abrigamento de bichos, mas como escola, como ponto de apoio social e como espaço que evitava maiores problemas urbanos. A repercussão trouxe olhos que, antes distantes, agora se sentiam responsáveis. Investidores com propostas agressivas tiveram seu discurso minado por vozes públicas favoráveis à preservação e ao santuário. Ontem pequena e frágil, a experiência se tornara parte de um debate maior sobre o uso do solo, proteção animal e a função social de pequenas terras na serra. Entre as ações práticas houve quem sugerisse profissionalizar o santuário por meio de estatuto e registro como associação sem fins lucrativos. Ricardo orientou o encaminhamento de documentos, a constituição de uma entidade que poderia receber doações e firmar convênios. Não foi caminho fácil, burocracia é obstáculo lento e desgastante. Houve formulários, requisitos documentais e reuniões administrativas. Ponte auxiliou com diligência, indicando caminhos plausíveis e validando cópias. A comunidade fez mutirões para assinar, certificar e reconhecer a associação. O processo de institucionalização transformou-se em festa de pequenos passos. Cada assinatura era comemorada, cada recibo arquivado era motivo de alívio. A formalização trouxe benefícios práticos. Com a entidade criada, o santuário conseguiu abrir uma conta para doações, firmar parcerias e pleitear pequenas verbas de apoio para a manutenção. Não foi riqueza, foi sim sustento para pagar ração, remédios e algumas melhorias de infraestrutura. Ao mesmo tempo, vieram exigências, transparência, prestação de contas e compromisso com políticas de adoção responsável. Célia aprendeu a delegar. Delegar tarefas não foi anular sua ligação com o lugar. Foi, ao contrário, reconhecer que proteger vida requer organização, e organização precisa de gente competente. As visitas escolares passaram a ser semanais. As crianças chegavam com sapatos enlameados, olhos atentos e mãos que precisavam aprender o gesto do cuidado. Uma professora criou uma oficina, Como se cuida de um ser que não pode falar. Eles desenhavam os animais, escreviam cartas para futuros adotantes e plantavam mudas perto do alpendre. Havia nas atividades um aprendizado que não cabia apenas em currículo. Aprender a responsabilidade, a compaixão e a ideia de que nossa relação com o outro, mesmo quando não humano, diz respeito à comunidade inteira. Os processos de adoção foram cuidadosos. Não havia pressa em entregar um animal para alguém que logo o abandonaria. Havia reuniões, visitas prévias e contratos que asseguravam acompanhamento. Algumas adoções deram certo imediatamente, outras demoraram, pois os adotantes precisavam ajustar suas vidas. Em cada adoção bem-sucedida, havia festa, fotos enviadas, bilhetes de agradecimento, relatos de mudança. Em cada adoção que falhou, havia aprendizado e reavaliação de critérios. Assim cresceu uma prática responsável, que colocava o bem-estar do animal no centro, sem moralismos exagerados, mas com firmeza. A história do Santuário da Serra passou a ser ensinada em seminários universitários sobre terceiro setor e cuidado ambiental. Estudantes vinham estagiar, jornalistas buscavam histórias humanas, ONGs faziam parceria para oferecer capacitações. O que antes era improviso tornou-se aos poucos método. O espaço ganhou uma pequena sala de gestão, onde planilhas eram feitas. Nada monumental, apenas organização suficiente para manter o que crescia. Havia quem cuidasse de comunicação, quem arquivasse os documentos e quem organizasse campanhas de arrecadação. Os 50 animais que chegaram no princípio continuavam a ser o núcleo simbólico de tudo aquilo.
o número 50 ganhou vida e passou a representar a dimensão do que é possível quando a comunidade se mobiliza. Diogo Mendes, percebendo a mudança de cenário, viu reduzir a aceitação pública de suas propostas. Em vez de desistir, passou a tatear alternativas. Tentou oferecer parcerias com a promessa de modernizar o santuário, sugerindo investimentos em troca de participação. Ricardo sugeriu cautela, ponderou possibilidades, examinou contratos com olhos críticos. Célia, com a sobriedade adquirida ao longo das semanas, entendeu que parceria não era sinônimo de entrega. Havia opções de apoio técnico que não implicariam perda de autonomia, mas exigiam garantias que preservassem o legado do santuário. Negócios foram debatidos com transparência. Muitos não caminharam porque o preço era alto demais para os princípios do projeto. Houve um momento simbólico que circula até hoje nas conversas da região: a inauguração do Memorial dos Guardiões. Foi uma tarde clara, como o céu limpando, e uma brisa que carregava cheiro de folhas amassadas. Pediram a cada pessoa que havia contribuído de algum modo que levasse algo: uma pedra, uma flor, um pedaço de pano. Os voluntários cavaram um pequeno buraco e, com mãos cuidadosas, enterraram cartas e fotos dos animais que partiram. Plantaram junto uma árvore. A placa de madeira trazia uma inscrição simples: "Há aqueles que nos lembraram como amar." Crianças cantaram, adultos choraram discretamente, e Célia permaneceu em pé, as mãos enrugadas pousadas na madeira do alpendre, olhando para a árvore recém-plantada, como quem via a continuação de uma história, que começara com R$300 no bolso e uma fotografia no peito. No dia da inauguração, um correspondente regional escreveu um perfil sobre a mulher que transformara um curral abandonado em um santuário que abrigava não só animais, mas lições. O texto chamava a atenção para a ideia de que a majestade do santuário não vinha do número de estruturas, que naquele começo eram rústicas, mas de sua abrangência simbólica. 50 animais salvos do abandono, uma rede de proteção e um centro de educação e memória que agora atendia a região. Com o passar do tempo, havia mais gente disposta a aprender e menos disposição para aceitar arbitrariedades. Em uma reunião pública convocada para discutir o futuro do terreno, representantes de associações, vizinhos, professores e membros de ONGs se fizeram presentes. Conversaram sobre formas de gestão coletiva, sobre proteção ambiental, sobre como garantir a continuidade do santuário sem que ele dependesse de uma pessoa só. Propuseram a criação de um conselho gestor, com rotatividade de membros e transparência nos atos. Era, na prática, um reconhecimento de que o trabalho não pertencia a uma única pessoa, mas a uma rede que o sustentava. Célia aprendeu a delegar com elegância. Passou a circular entre as tarefas que mais lhe davam sentido: alimentar o cachorro velho ao amanhecer, caminhar com os primeiros adotáveis até o portão de saída, sentar-se com as crianças e ouvir suas perguntas impossíveis sobre morte e cuidado. À noite, ainda tinha o costume de guardar a fotografia de Josefa no bolso e, de vez em quando, com a lamparina acesa, contar a história da avó para algum voluntário cansaço. Não buscou o estatuto de heroína. Aceitou ser guardiã, aceita as falhas e os limites. Reconheceu que o trabalho era coletivo, que o santuário era um corpo que respirava com muitas bocas e mãos. Os anos que se seguiram trouxeram mudanças que eram, ao mesmo tempo, materiais e sutis. Foi construída uma caixa de isolamento para animais com suspeitas de doenças contagiosas, feita com recursos arrecadados. Uma área de alimentos foi consolidada com um sistema de compostagem, que reduziu o desperdício e gerou adubo para um pequeno jardim de ervas, onde se plantavam camomila e erva cidreira para os voluntários. Um mural foi pintado por crianças da escola com as imagens dos 50. Cada animal ganhou uma representação, um traço que lembrava a sua personalidade. Nas tardes de sábado, grupos se reuniam para oficinas, primeiros socorros básicos, com ênfase em quando procurar um profissional, fotografia para registros e escrita de história de adoção. A rotina consolidada fez com que o santuário funcionasse como uma escola de cidadania. Apesar da consolidação, o processo não se finalizou em festa única. Mantinham-se desafios financeiros, necessidades de reforma e desgaste emocional. Às vezes, Célia sentia saudade da cidade que deixara, não de tudo, mas de rotinas que suavizavam a dureza inicial. Em algumas noites, sonhava com Josefa enviando-lhe conselhos práticos. Lembra de dividir,
mas lembra também de reservar um pedaço para você. Aprendeu a pedir ajuda, a não aceitar tudo sobre seus ombros. Entendeu que cuidar também era se permitir ser acompanhada. O santuário cresceu em reconhecimento regional, passou a receber convites para participar de fóruns sobre proteção animal e gestão comunitária, virou referência para pequenos projetos rurais que precisavam de um modelo. Pessoas vinham de outras cidades para conhecer o lugar, e muitas vezes voltavam para suas casas com projetos nas mãos, pequenos centros que replicavam o modelo de formação comunitária, de organização simples e de compromisso com a adoção responsável. Havia assim difusão de ideia mais que expansão física. O Santuário da Serra era o maior da região não por possuir o maior espaço, mas por ser polo de ideias e ações que reverberavam pela paisagem. No entanto, o número 50 manteve seu valor simbólico. Em anos posteriores, quando se fazia a contagem nostálgica frente ao mural, muitos se lembravam do primeiro dia em que Célia abriria a cancela do curral e viu 50 olhares esperando. Havia histórias de perda e de ganho nesse conjunto. Filhotes que cresceram para serem adotados, galinhas que voltaram ao galinheiro como se tivessem reencontrado um lar, aves que recuperaram o voo e voltaram para a mata. Outras, por limitações, ficaram ali, amadas e cuidadas. Em cada caso, havia o reconhecimento de que a recuperação era processual e que nem toda a história acabava em final feliz. Havia frustração, sim. Havia também a coragem de ter dedicar dignidade às vidas até o último instante. Em um outono em que as folhas caíam como pequenos bilhetes amarelecidos, a comunidade decidiu abrir um livro de memórias do santuário. Era um volume artesanal, com páginas em branco que foram preenchidas por relatos, desenhos, fotos e cartas. A primeira página foi dedicada a Josefa. Lá estava a réplica da fotografia amassada que havia acompanhado Célia desde a cidade, com uma legenda simples: para quem nos ensinou a dividir. O livro seria lugar de registro contínuo. Ali se escreveriam as histórias das vitórias, dos lutos e dos aprendizados. Certo dia, já alguns anos depois do resgate inicial, Célia recebeu um envelope diferente. Era de uma família que adotara a Lua e seus filhotes na primeira onda de adoções. Vinham fotos de um quintal cheio de flores e uma carta simples: a Lua nos ensinou a ter paciência. Obrigado por não se calar. Essas cartas, que viriam em muitos envelopes subsequentes, alimentavam o espírito de quem trabalhava no santuário. Não eram troféus, eram provas de que o gesto havia sido multiplicador. Na região, o Santuário da Serra passou a entrar em roteiros de ecoturismo comunitário, não como atração lucrativa, mas como ponto de visita responsável. Escolas, universidades e turistas conscientes vinham para aprender, não para explorar. As visitas eram guiadas por voluntários que explicavam a trajetória dos 50, as razões da existência do local e os desafios de manter um projeto sem transformar cuidado em espetáculo. Havia ali um delicado equilíbrio entre transparência e respeito pela intimidade dos habitantes do santuário. Com reconhecimento, veio a capacidade de planejar pequenos projetos de médio prazo. Planejaram uma sala de atendimento multifuncional onde se pudessem realizar pequenas oficinas. Pretendiam ampliar o sistema de armazenamento de rações para períodos de seca. Sonhavam com um pequeno veículo utilitário que facilitasse o transporte de animais para clínicas parceiras. Esses projetos foram sendo viabilizados por campanhas de doação, por editais menores e por parcerias técnicas. Nos registros, os 50 animais iniciais foram lembrados com carinho. Alguns nomes permaneceram nos corações: Marfim, Lua, Tico, Papo. Outros nomes surgiram ao longo do tempo para novos integrantes, que chegavam por abandono ou por resgates autônomos dos próprios vizinhos. O santuário passou a registrar com cuidado cada chegada, cada partida, cada adoção. Havia nesse trabalho de catalogação a noção de que dignificar é dar existência e testemunho. Os confrontos com interesses econômicos continuaram, em menor escala. Diogo às vezes reaparecia com sugestões que tinham mais a ver com imagem pública do que com compromisso real. O santuário aprendeu a transformar esses episódios em oportunidades para a educação pública. Cada visita de um representante de fora se tornava a ocasião para reforçar debates sobre função social do uso do solo e responsabilidade coletiva. As autoridades locais, pressionadas pela opinião pública e por registros que evidenciavam o trabalho comunitário, passaram a tratar o tema com mais cautela. Não foi vitória absoluta e imediata.
foi reconhecimento paulatino. O que consolidou a permanência do Santuário da Serra foi, em última instância, a naturalização do cuidado. Vizinhos que traziam alimentos, escolas com agendas de visitas, universidades com pesquisa aplicada, médicos veterinários que ofereciam consultas a preços reduzidos, doadores recorrentes que faziam o planejamento financeiro respirar. O lugar se tornou, com esses apoios, um polo de cuidados, educação e memória. Em uma tarde em que o sol se espargia em dourado sobre a serra, crianças preparavam placas para uma feira de conscientização. Adote, não compre. Castração é cuidado. Animais são vidas, não mercadorias. Célia caminhou entre as barracas, observando as letras tremidas e os desenhos improvisados. Pôs a mão sobre a placa que estava sendo feita para o aniversário da criação da associação. Santuário da Serra, fundado por quem ouviu as vozes. Alguém se aproximou com uma xícara de chá. Conversas fluíam e ali havia a sensação de que algo havia sido redimido. Não todo o mal do mundo, claro, mas um pedaço do abandono convertido em laço. A imagem final, frequentemente retomada em relatos, é modesta e carregada de significado. Célia, com as mãos rugosas, tocando a pedra do alpendre. Ao redor, crianças fazem perguntas. Ao redor, os animais circulam, alguns mais agitados, outros mais calmos. A placa do memorial brilha ao longe sobre o sol, e a árvore plantada anos atrás ergue seus primeiros ramos robustos. A fotografia de Josefa, amassada, repousa ainda no bolso de Célia, e ela a olha de vez em quando como se lesse uma carta. Não há fanfarras. Há um silêncio de continuidade, uma consciência de que o trabalho segue, que o santuário é respirável por muitos pulmões. Hoje, o Santuário da Serra é reconhecido como o maior da região, não por pavimentar quilometragens de asfalto, mas por ter consolidado uma prática, acolher vida com dignidade, formar pessoas para o cuidado e transformar o abandono em uma escola comunitária. Os 50 animais que chegaram no início seguem como alma do projeto. Alguns ainda ali, outros presentes em fotografias e memórias. Cada um deles foi um motivo para que uma mulher viúva, com R$300 no bolso e uma fotografia no peito, decidisse ficar. Célia não se vê como heroína. Ela se vê como parte de uma rede que aprendeu a não aceitar o silêncio diante do abandono. Quando perguntam o que a moveu, responde com a simplicidade que aprendeu com Josefa. Quem pode, divide. Quem tem abrigo, faz abrigo. E acrescenta sempre que o que importa é que cada gesto de cuidado reverbere, que outras serras, outras vilas, outros quintais possam nascer dessa ideia. Se esta história tocou você, compartilhe com alguém que acredita que cuidado é compromisso. E, se desejar apoiar iniciativas de resgate e proteção animal, procure organizações locais confiáveis e contribua de forma responsável, com tempo, recursos ou voluntariado, para que mais lugares possam proteger vidas e formar legados como o do Santuário da Serra.